A paz do Mestre Jesus nos envolva, iluminando nossa mente, nosso coração, fortalecendo-nos na fé, com a confiança de que, em momento nenhum, estamos desamparados. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez de estarmos reunidos em Seu nome, fraternalmente reunidos, com o objetivo de buscarmos através das lições que recebemos, das palestras que nos são feitas hoje, contando com a presença do Dr. Wilson Ayuda, que nós possamos absorver bem tudo aquilo que nos for passado, lições que são úteis para nós, na nossa caminhada, que saibamos aproveitá-las. Dá-nos, Senhor, o discernimento necessário para saber escolher o certo, o errado, o bom, o ruim, o bem e o mal. E que saibamos conduzir as nossas vidas de forma proveitosa, iluminando o nosso caminho da Tua paz, Jesus. Que assim seja. Gente, boa noite. Peço desculpa pelo atraso. Fui parar lá em Marechal. Eu não sei o que aconteceu. Fui lá no Google, estava na Marechal Floriano, apareci lá. Mas eu acho que uma coisa eu já aprendi, né? O meu sentido do ego de caminho hoje eu aprendi. Nós estamos aprendendo o sentido da vida. E de forma que a gente está aí, desculpe a gente tomar um tempo de vocês, né? A gente tem até as obras, né? Como é que vai? 45, 50 minutos. 45 minutos na a gente vai procurar ser palestra mais longa, né? Tem um filmezinho, depois a gente pode mostrar um filmezinho que vai ilustrar bem a palestra de hoje. E esse tema, vamos ver se vai rodar, né? Esse tema de hoje é muito interessante. Aqui só passa, né? Na porta não, né? A setinha de baixo, avança de cima, dentro. Vamos aí pra cá. Pra cá, Vamos na sétima do mal. Vai apontar pra cá. Monta pro projetor. Tá pro projetor. Isso. Então, hoje, em volta, né? O tema de hoje sobre o sentido da vida, né? Esse tema a gente estudou lá na AMES, que é a proposta da AMES na Casa Espírita, é trazer nossos estudos lá para as casas, né? Em cima de uma pesquisa que estava lendo na Veja, que saiu, foi feita a pesquisa dos Estados Unidos, perguntando à população se tivesse perante o Criador, perante Deus, e pudesse fazer uma única pergunta. Que pergunta você faria? Foi perguntado à população. Que pergunta você faria a Deus se tivesse uma única chance? E 49%, 50% das pessoas responderam essa pergunta aqui. Qual o sentido da vida? Então isso chamou atenção, não é? Pergunta que aflige, né, a todos nós esse questionamento aqui. Qual é o sentido da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida? O que estamos fazendo aqui? Né? E a gente sabe que a gente encontra muitas dessas respostas dentro da doutrina espírita, da religião de uma forma geral, sobretudo da doutrina espírita. Mas muitas vezes a gente cai nessa interrogação, né? Qual o propósito, né, da nossa vida? E até mesmo porque essa sociedade nossa atual, né, a sociedade mais voltada para o materialismo, né, onde esses valores estão predominando, né, os valores das conquistas, de bens, de prestígio, de poder, né, isso que valoriza o indivíduo hoje, né, são o que a pessoa tem, né, e isso muitas vezes não preenche, não alimenta a sua alma, o seu espírito, né. A gente sabe que essas coisas são conquistas
temporárias, que são coisas volúveis, que são, como o Papa sempre fala, né, são descartáveis, né? Essas coisas materiais, qualquer hora a gente vai perder mesmo, nem que seja com a morte, com o desencarne, vamos largar isso tudo aqui. Então essas coisas não, além de nos provocar essa ansiedade de perder qualquer hora, medo de perder, não nos dá uma sustentação, esse equilíbrio que nos alimenta o nosso ser divino que nós somos. Essas sim, as coisas, os valores espirituais, isso então, as pessoas geralmente então acabam caindo, pessoas que estão muitas vezes à procura desse equilíbrio baseado nessas coisas exteriores, é um equilíbrio muito frágil, né? Muito volúvel. E qualquer hora, quando perde, ou mesmo se não perder, só a ansiedade de poder perder, saber que vai perder, tudo, leva um vazio existencial. Muito comum, né? Pessoas da minha idade, depois de criar família, conseguir sucesso na profissão, conseguir seus bens materiais. E aí? A vida é só isso? Será que a vida não tem mais alguma coisa? E cai nesse chamado vazio existencial. É muito comum eu sair, minha vida está sem graça, não tem, cai no vazio, né? Que na realidade não é vazio, né? Geralmente a pessoa, quando está nesse vazio, está cheio, né? Mas cheio de quê? Cheio de coisas, de interesses pessoais, cheio de atender às suas necessidades próprias, cheio de preocupar consigo mesmo, cheio de preocupações só voltadas para si. Então ele precisa esvaziar esse interesse só para si, voltado para o seu ego, e começar a partilhar e se interessar pelo outro. Aí sim, nesse momento que a gente começa a se despertar para esses valores espirituais, esses valores que vão nos alimentar desse sentimento, que vão nos sustentar, vão dar equilíbrio, base, sustentação para nós enfrentarmos qualquer desafio, situação desafiadora que a vida possa nos apresentar. Quem tem essa sustentação baseada nesses valores espirituais, valores morais, quem se preenche no sentido de se sentir pleno, pode se sentir ligado a tudo e a todos, esse sentimento de fraternidade, de unicidade, né, com tudo, as pessoas têm uma ligação com o divino, isso dá sustentação, dá equilíbrio, isso alimenta essas pessoas. Tanto que Jung, o cérebro, o psiquiatra, né, o Freud, né, ele falava uma coisa interessante, que não existia nenhum paciente dele, depois da meia-idade, ou seja, madura, que procurasse, cujo problema básico não fosse ligado à sua religiosidade, à sua espiritualidade. Ou seja, ligado a esse conflito que nós estamos falando aqui, essa dificuldade de lidar com esses valores apropriados muito na sociedade, levou a nós a valorizarmos coisas que não nos dão sustentação, não dão base para o equilíbrio. E as pessoas nesse vazio caem às vezes no desequilíbrio, não tem que procurar um tratamento psiquiátrico para, muitas vezes, é uma das grandes causas de depressão. Então chega uma hora que a gente vai perguntar, uma hora nós vamos ter que enfrentar isso aí, a vida vai nos perguntar, será que a vida é só isso? Será que a vida é só comer, beber, trabalhar, construir família, ter nossas coisas materiais, nossas posses, nossas conquistas? Será que não tem algo a mais que a vida pede a nós, pede a gente? Eu acho que esse questionamento é que leva as pessoas a perguntar o que é o propósito da minha vida. Então, essa grande pergunta, essa pergunta sempre a gente vai, a pergunta que nos aflige também. Quem sou eu? Quem nós somos? Que certa vez o indivíduo se encarnou, foi para o plano espiritual, chegou lá, foi recebido por um mentor, e o mentor lhe perguntou, quem é você? E ele tinha dificuldade de responder. Quer dizer,
No início ele respondeu como qualquer outro responderia. Eu sou o Wilson Lopes. Não, eu perguntei seu nome. Eu perguntei, quem é você? Ah, eu sou médico. Eu sou pai de família, tenho 2 filhos, sou casado com a Lídia. Não, eu perguntei quem é a sua família, eu perguntei a sua profissão. Antes de você ser médico, antes de você ser pai, às vezes você já existia. Quem é você? E assim ia perguntando, e a pessoa tinha dificuldade de chegar, quando tirasse isso tudo dele, tirasse todas essas coisas que o identificavam, seu ego, né, sua personalidade, quem somos nós se tirarmos tudo de nós? Quando nós desencarnarmos, vamos tirar isso tudo de nós, então. Vamos chegar no plano espiritual. Você não é pai, você não é filho, você não é médico, você não é músico, você não é dirigente de casa espírita. Você é você ali, com toda a sua bagagem. Na verdade, nós somos a nossa bagagem, aquilo que nós construímos, aquilo que nós nos doamos para os outros, a cada um segundo as suas obras. Nós somos aquilo que nós efetuamos o progresso de contribuir com o Pai, como co-criadores que nós somos. Esse potencial divino que nós somos e que podemos ser muito mais, esse ser divino que nós trazemos em nós. Isso que é a nossa essência, isso que nos identifica. Então, quem sou eu? Nós já comentamos que a sociedade nossa materialista, né, muito materialista, né, cada vez mais a gente vê, né, parece que nós estamos chegando no fundo do poço, mas cada vez o poço, fundo, parece que está sem fundo, né? E cada vez pessoas ligadas mais agora com essa eleição do nosso presidente americano, você vê que resgatando esse consumismo, essa riqueza, essa pompa toda, muito ligado com o poder financeiro. Então a sociedade está muito voltada para isso. Então, o que nos leva? Nos leva a identificar com aquilo que é exterior, com aquilo que é também ligado aos valores que as pessoas valorizam. Então, o que é que dá valor? Quem vai dar valor? É o nosso cargo, é o nosso poder, é o nosso prestígio, o carro que a gente tem, a casa que você mora, a roupa que você veste, a profissão que você tem. Pessoas não são valorizadas se não tiver esses bens exteriores. Então nós identificamos com o que é exterior. Isso é ruim no sentido de quando a gente nos foca muito nisso, nossa atenção é toda voltada para essas coisas e deixa de dar atenção à construção desses valores internos nossos, esses valores espirituais, esses valores que a ferrugem não corrói, que as traças não comem, as nossas conquistas espirituais, nossa evolução espiritual, nossas virtudes que nós vamos adquirindo. Isso aqui passa a ser problema, as coisas, não é problema você ter bens materiais, não é problema você ter empresas grandes, é pelo contrário. Isso são, pela lei do progresso, são meios de você promover a evolução do progresso. Não é? O problema todo é quando você tem isso como um fim. Uma meta você alcançar, você ser um grande empresário, uma grande empresa, você ter muito dinheiro, muitos bens materiais, quando colocar isso como um fim. O objetivo final é a conquista disso. Mas desde que você não se apegue a isso, desde que você utilize isso como um meio de promover o progresso, tanto dos outros, das pessoas, como o seu também, através das dificuldades que vão adquirir, né? O indivíduo que tem essas posses todas para administrar, ele precisa desenvolver inteligência, relacionamento humano, dar emprego para os outros, isso tudo é muito bom. Ninguém está criticando ninguém tem isso. Ninguém está criticando o sistema capitalista no sentido de valorizar o mérito de cada um. Não é? Nem vou falar aqui em sistema de governo, que não é o propósito nosso, né? Mas nós estamos aqui falando que a vida não é só isso. E principalmente nós precisamos de focar
no nosso ser divino, no nosso ser, não no nosso ego, mas no nosso ser mais, nossa individualidade no sentido da nosso ser como filho de Deus que nós somos. Não é? Por outro lado também, não quer dizer que as pessoas vão abrir mão, então hoje eu vou abrir mão de tudo isso, não vou ter bens nenhum, vou andar com a roupa mais simples possível, descalço, porque isso tudo não tem valor nenhum. Isso também você não é isso que você vai conquistar. Você vai continuar focado nisso, você vai continuar sendo rebelde, não é isso? E focado no bem material. Não, eu não posso ter isso, porque isso caracteriza uma coisa. Claro que já é um passo para você se aproximar do seu eu, do seu ser divino. Mas não é isso que aproxima, não é você abdicar de tudo isso. Claro que nós temos que ter essa visão de distribuição, de partilhar tudo aquilo que nós temos com os outros. Mas não vamos tirar os méritos das pessoas conquistaram, pessoas vão ser pessoas diferentes, como diz que fala no livro dos Espíritos, né? Com bens diferentes também, com o mérito de cada um. Então, quem é vocês tirar tudo isso? A gente tem dificuldade de saber. As pessoas se identificam com o que é periférico, exterior. Se identificam com tudo que vai morrer. Tudo isso vai. Tudo que é matéria, gente. Tudo que é material, tudo que é ligado à matéria, a tendência é se desequilibrar e morrer. Isso é uma lei da física, né? É a segunda lei da termodinâmica, alguém da física, do cursinho aqui, da aula aqui. A segunda lei da termodinâmica na física fala que é a lei da entropia. Tudo que é material tende a se desorganizar, a se deteriorar, a entrar em caos. Por isso, para o universo, a tendência a ir para o caos. Porque a matéria, ela não se organiza por si só, ela precisa de um elemento externo para organizá-la. Não é? Então, tudo que é matéria, por exemplo, essa mesa, é fácil entender. Voltar aqui daqui 300 anos, como é que vai ter essa mesa? Cupim. Vai estar do mesmo jeito, vai deteriorar. Essas paredes, daqui 400 anos, se puder voltar. Daqui 4 reencarnações, vai estar em pé, sem ninguém pintar, sem ninguém fazer nada. Vai estar desmoronando tudo. Tudo que é matéria, a tendência é se deteriorar. Mas por que o nosso corpo, então, que é matéria, não deteriora? Ele se organiza. Porque ele tem uma força externa, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que organiza o corpo, que mantém o corpo. E o que organiza é o quê? É o nosso sentimento voltado para o bem, para o amor. O amor que dá ordem, o amor que harmoniza, o amor que equilibra. Por isso que quando a nossa alma estiver emitindo, vibrando ondas de amor, essas ondas mentais, elas vão ser transmitidas através do nosso corpo mental, nosso perispírito, do nosso corpo, e vai harmonizar todas as nossas células, vai trazer o quê? Saúde. Quando nós estamos emitindo ondas de egoísmo, de inveja, de ódio, de vingança, né? De revolta, isso são ondas negativas que vão desarmonizar as nossas células e vai culminar com a doença do corpo físico. O que faz organizar nossa matéria do corpo físico é o espírito, com seus pensamentos e sentimentos bons. Quando nós desencarnamos, o que acontece? Se o seu espírito abandonar seu corpo hoje, o que acontece com o seu corpo amanhã? Não é? Ou seja, o que organiza o corpo é a sua alma, o seu espírito, emitindo ondas de amor. E quem que organiza o universo? São as ondas de amor emitidas pelo Pai Celestial. Nós estamos imersos nesse grande pensamento divino. Nosso pensamento, ele é uma construção, nós somos co-criadores da criação universal.
Nós criamos emitindo pensamento, aproveitando o pensamento divino. Assim está no fluxo do livro Evolução dos Mundos. A gente capta, a gente aproveita as ondas do Pai Celestial e emite ondas nossas que vão se transformar, vão se concretizar, vão se materializar em coisas que nós estamos pensando e agindo. O que pensamos, o que vai se transformar nas nossas atitudes, nossos hábitos, as nossas virtudes, ou nossos vícios, né? Então, o que você pensa, né? Então, isso é muito importante. O que organiza a matéria é a alma. Então, tudo que é material tende a se desorganizar, tende a morrer. Não é? Se tende a morrer, se muda, o que acontece? Nós sabemos disso, isso desenvolve em nós uma grande ansiedade de querer controlar tudo, porque a gente sabe que podemos perder a qualquer hora quando a gente está se sustentando nessas coisas externas. Isso que é a grande causa de ansiedade no mundo de hoje, é chamada ansiedade de controle. Nós queremos controlar tudo, tem que estar tudo nas nossas mãos, nossas vistas. Tudo que foge do nosso controle, a gente fica desesperado. Isso chama-se ansiedade. Se vão falar, se você for uma pessoa ansiosa, falar que no final de semana vai chegar uns 10 parentes na sua casa, seja a sua esposa, vamos dizer, que é a dona de casa, fala que vai chegar 10 pessoas. Porque aí não é na ansiedade, aí é a preocupação compreensível, né? Lógica, né? Vai chegar 10 pessoas. Mas tudo que você vai fazer uma viagem, vai fazer não sei o quê, tudo que você vai, qualquer coisa que fugiu do dia de hoje, do controle dela, ela fica, o filho viajou, fugiu do controle, que causa uma ansiedade enorme, o que vai acontecer? Vai cair o avião, não vai, começa a imaginar coisa. É o medo do desconhecido, medo do que foge do controle da gente. Até essa forma natural, mas muitas vezes nós exageramos nisso por nós não confiarmos na divindade, teremos que ter controle. Na verdade, quem tem controle sobre tudo é quem? É Deus. Nós temos que, a nossa atitude mais coerente é nos entregar a Deus. Deus faça de nós segundo a sua vontade. E não querer que tudo seja do nosso jeito, da nossa vontade. Isso é uma das grandes causas de rebeldia, de depressão, é nós não aceitarmos as coisas que vêm para nós. Vem uma doença, vem uma úlcera, vem uma gastrite, ou vem uma angina, e aquilo, por que isso vem para mim, não vem para o outro, entra naquela revolta, não inicia isso, e é castigo divino, e não sei o que, papapá, e a gente não tem essa fé que nós tanto falamos, né? Pedimos fé, nova, e na hora a gente não tem dificuldade dessa fé, de confiar que tudo que vem para nós é para o nosso benefício, nosso crescimento, para a nossa evolução. Esse é o propósito da vida, esse é o sentido da nossa vida. Nós estamos aqui para evoluir, assim está no livro dos Espíritos. Então isso causa ansiedade. Vamos seguir em frente? A consequência disso, que se nós nos sustentarmos nessas coisas periféricas, é o quê? Medo, necessidade de controle, apego, orgulho e egoísmo, querer tudo para nós. Querendo juntar coisas, ganhar coisas, tudo tem que ser segundo a nossa vontade. Por quê? Porque a gente precisa se cercar, precisa ser valorizado pelo outro, reconhecido pelo outro. Porque se o outro não me reconhecer, quem eu sou se não tirar meu reconhecimento? Eu não tenho esse valor interno próprio, esse amor próprio. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então, aqui começa basicamente o que a gente queria falar hoje. Essas duas criancinhas conversando, esse casalzinho aqui. Eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Quando nós percebemos isso, o grande sentido da nossa vida é quando nós fazemos sentido para o outro. Quando nós nos interessamos pelo outro. Quando nós sentimos o problema do outro. Quando nós desenvolvemos essa empatia. Quando nós criamos esse vínculo afetivo com tudo e com todos, como se tudo fosse parte de um grande tecido divino.
tecido de luz, uma teia, os orientais chamam de teia. Teia é aquela teia de aranha, tudo tem imbricado, ligado. Você mexe em uma coisa, mexe no outro. Como se a gente fizesse parte de uma grande teia universal. Ou seja, aquilo que acontece com o meu irmão é parte minha que está acontecendo. Eu sinto o problema dele como se fosse parte minha. Ninguém está falando de carregar o problema do outro, não. Está falando de sentir, se colocar no lugar do outro. Se interessar, fazer algo pelo outro. Fazer aos outros aquilo que os outros gostariam que vos fizessem. Quando nós nos interessamos pelo outro, quando nós sentimos no lugar do outro, colocamos o coração no problema do outro, isso é mágico na nossa vida. Isso é mágico. Isso desperta 4 coisas fundamentais na nossa vida. Primeiro, o nosso coração se abre. Nós deixamos de ficar envolvidos só com sentimentos voltados para nós mesmos, nosso ego. Nós começamos a compartilhar isso com o outro. Nosso sentimento fica voltado para o outro. Nós passamos a sentir esse sentimento de unicidade, de fraternidade, de família, de irmandade. Nós somos irmãos. A gente fala muito que nós acreditamos em Deus, como Pai, temos dificuldade, vivemos como irmãos. Nós somos irmãos, nós somos ligados uns aos outros essa ligação o sangue que nos liga é o amor divino que nos liga. Então, quando nós nos interessamos pelo outro, quando nós nos colocamos no lugar do outro, isso vai dar sentido na nossa vida, porque isso vai nos preencher. Ele vai se sentir pleno. Quando ele está voltado só para mim, isso não me preenche, porque eu não estou sozinho, eu não estou isolado. Isso é uma ilusão do meu ego, achar que eu estou separado do outro. É só o ego que tem essa ideia de que nós podemos viver sem ter Deus no comando. Achar que nós podemos resolver tudo sem precisar de Deus para nos auxiliar e nos dirigir. É o ego que tem essa ideia que nós estamos separados, estamos isolados. Isso que nos separa, isso que nos afasta. É o filho pródigo que vai se afastar do pai porque ele está contigo. Ele está muito identificado com o seu ego, a sua personalidade individual, até o momento que ele vê que aquilo não lhe preenche. Não é isso? O filho pródigo, depois de gastar, por que ele gasta tudo e não se alimenta? Ele não se alimenta. Por quê? Porque essa identificação com as coisas da matéria, com os prazeres fáceis, os prazeres egoísticos, só satisfação pessoal, com as conquistas pessoais, passar por cima das pessoas para conquistar as coisas, isso pode lhe preencher temporariamente, ilusoriamente, dá uma sensação de poder, prestígio, de posse, mas isso não sustenta por um tempo maior. Isso é vulnerável, isso vai destruir como um castelo de areia aos ventos que vão dissolvendo isso. É muito frágil essa sustentação. Então, isso é fundamental, esse sentimento de unicidade, sair de mim e envolver com o outro. Isso vai cultivar em nós sentimentos de benevolência. Por isso que fora da caridade não tem salvação. E um dos primeiros tripé da caridade, o primeiro tripé é qual? Benevolência para com os outros. Perdão, tolerância para as imperfeições da lei e perdão das ofensas. Então, benevolência. O que é benevolência? Bene volere. De bene volere. Volere é vontade. Bene é o bem. É a disposição, é a vontade que nasce, a disposição íntima da gente de querer o bem do outro. Isso é benevolência, querer o bem do outro. É uma coisa que é uma energia que mobiliza você a agir em função do bem do outro, a fazer ao outro aquilo que o outro gostaria que lhe fizesse, não aquilo que eu gostaria que lhe fizesse. Fazer ao próximo, aos outros, aquilo que gostaria que ele fizesse. Muita gente faz, a gente pergunta o que o outro precisa, a gente quer dar um bicho, quer dar aquilo, né? Achando que vai ser bem. O que o outro está precisando naquele momento? O Giancarlo De Luca, né, conta uma história interessante.
Certa vez ele deu uma palestra muito bonita, né? Foi dito, papapá. E ele saiu lá no interior de São Paulo, juiz de direito, né? São Paulo, De Luca, né? José Carlos De Luca, né? José Carlos De Luca. E ele saiu da palestra, tudo, estava caminhando para casa, um dia chuvoso, frio, passou debaixo de uma marquise, tinha um mendigo, morador de rua, deitado na marquise, muito frio, deitado lá, naquela situação, provavelmente com muita fome, sem papelão, todo coberto, e ele passou, muito cansado, tinha nem jantado ainda, foi para casa e pediu, fez uma oração, pediu aos bons espíritos para segurança aquele espírito que estava ali, pediu a proteção, e conseguiu seguir sua viagem e foi em casa. Jantou, aquele negócio, 11 horas da noite, deitou, chegou 4 horas da manhã, pela madrugada, frio na cama, aquela chuvinha fina caindo lá em São Paulo, aparece o guia espiritual dele e fala para ele, né? E conversa com ele. De Lucas, suas preces foram atendidas. Nosso dirigente do plano espiritual pediu, o pai, o mestre, pediu, me encarregou de vir aqui e pediu que você levasse uma sopa até aquele mendigo que você viu debaixo da marquise, para atender a sua prece que você fez. Puxa, mas é isso, eu não tenho que sair daqui nesse frio. É isso aí, então você vai fazer. Então, ou seja, o que aquele mendigo precisava naquele momento? Era de oração? Precisava de comida, sopa quente, cobertor. Aí ele foi enxergar que na realidade a prece dele foi atendida, mas através dele mesmo, e fazer aquele bem para o outro. Então, benevolência é você se colocar, você querer o bem do outro. Não importa quem seja o outro. Você não vai querer o bem só dos seus familiares, só de quem lhe faz bem, só de quem é bonito, quem é branco, quem é importante, quem é político, você vai querer o bem de todos. Não importa quem ele seja, preto, branco, pobre, rico, importante ou sem importância, qualquer profissão, qualquer pessoa, mendigo ou qualquer pessoa, você quer o bem do outro, porque o outro está ligado a você, o outro é parte sua, o outro faz parte dessa família universal. Então, esse compartilhar o seu bem, é isso que lhe preenche. É você respeitar o outro, respeitar as coisas, respeitar tudo que é de Deus. Respeito significa isso. Res pectus. Pectus é peito, coração. Res é coisa. Respeito é colocar a coisa do outro dentro do seu coração. É você ver o outro, colocar o outro dentro do seu coração. Quando você coloca a coisa do outro no seu coração, quando você sente o problema do outro, é o que eu falei, desperta em você 4 coisas que são mágicas na sua vida. Primeiro, você passa a abrir seu coração. Seus sentimentos ficam sendo sentimentos de altruísmo, de generosidade. Segundo, desperta em você a generosidade. Você passa a ser generoso. Generoso é mais do que bondoso, né? É a bondade, a caridade junto com o amor. Passa a ser generoso. Você passa a viver em estado de caridade, querer o bem de todos. Você não consegue ver uma pessoa necessitada sem ajudá-lo. Você é impelido a isso. Você é movido a isso. Como Madre Teresa de Calcutá, em toda a sua doença, ela quando via alguém, a irmã Dulce também, irmã Dulce com 1 quarto de pulmão, ela tinha 1 quarto de pulmão. Ela tinha metade do pulmão funcionando, ela tinha ressecado o pulmão e metade do outro. Ela tinha 1 quarto de pulmão. E naquela dificuldade toda de respirar, quando ela saía na rua, via um mendigo, ela arrastava aquele mendigo até o convento e falava: aqui é melhor para você, aqui você tem melhor. Ou seja, ela não conseguia ficar inerte, ficar fria, passível perante alguém que estivesse doente. Então você vive em estado de caridade quando você desperta isso em você. Você coloca o coração no sentido do outro, quando você tem sentimentos de unicidade. E principalmente, você desperta em você a percepção do propósito maior da vida, que é o amor, que é você ajudar os outros, que é você viver como co-criador do Criador, ajudando uns aos outros. Desperta esse desperta o amor. Traz
desperta em você o sentido para viver. Ou seja, o sentido para viver é aquele ali, é fazer sentido nos outros. Toda vez que você faz sentido para alguém, aquilo ali vai lhe dar sentido para viver. Nem que seja para uma pessoa só. Se o seu filho for uma pessoa melhor, baseado naquilo que você transmitiu para ele, você fez diferença para ele. Você fez sentido para alguém. Quanto mais nós fizermos sentido, ou seja, quanto mais nós fizermos em obras, por isso cada um segundo as suas obras, quando nós nos ajudarmos os outros, nos envolver com o outro, mais sentido nós vamos sentir a nossa vida. Então a nossa vida vai se deixar de ser aquele vazio, ela vai se preencher com esse sentimento de generosidade, amor, caridade. Isso é fundamental. Esse é o sentido maior da vida. Sartre falou certa vez que o inferno são os outros. Isso é muito sempre motivo de palestra, de interpretação disso, né? Na realidade, esse aí é o contexto, né? Eu não quis dizer só, muito mais profundo isso, mas quando ele fala isso, a gente logo fica assim, poxa, viver, sair daqui, ouvir essas palavras, né, desses músicos maravilhosos que o pastor canta, essas palestras maravilhosas, isso aqui todo mundo elevado, todo mundo bem, né? Com a alma lavada, né? Tranquilo, amor harmonizado, dorme bem, mas não é que acorda amanhã, vai trabalhar, encontra os desafios, encontra o outro, aí que vem os problemas, né? Alguém na família com problema, ou no trânsito, ou no trabalho. Quer dizer, o outro vai trazer problema para a gente. Mas na realidade, isso não é bem assim. Não é o outro vai nos fazer sentir pleno quando você se entrega, como eu falei. Vive em estado de caridade, ou seja, tolera as imperfeições do outro, é indulgente para as imperfeições, perdoa as ofensas que o outro lhe faz, quer o bem do outro. Quando você é caridoso, o outro passa a ser um elemento da sua evolução, você sentir pleno sentido para a sua vida. O inferno é quando nós nos preocupamos muito conosco, só conosco. A nossa vontade é voltada, não é submetida à vontade de Deus. A minha vontade é muito pessoal. Aquilo que eu quero para mim, eu passo por cima dos outros para conquistar. Quando eu penso só no meu, me identifico com o meu ego, não com o meu ser divino, mas com o meu ego, que só quer saber de se completar, de ser reconhecido, essas coisas que o ego é profundamente carente. O ego está em busca de ser valorizado, de ser reconhecido, de ter coisas. E quando nós identificamos com esse ego, a vida para o outro passa a ser um inferno para a gente. Diz que certa vez, uma história também interessante, um indivíduo desencarnou, ele era um líder religioso, muito estudioso, e ele acreditava que ia para o céu. Chegou no plano espiritual, ele acabou, pelo seu nível de sentimento, ainda que tinha muitas imperfeições, vícios, ele foi para um local onde tinha muitos sofrimentos também, que ele chamava de inferno. Quando na realidade, ao invés dele ir para o céu, ele foi, no que ele se viu no plano espiritual, ele estava no meio de um monte de gente sofredor, e todo mundo vivendo para si, e um ambiente muito carregado. Ele foi para um lugar onde a gente chamaria de inferno. E ele ficou decepcionado, né, com aquilo, né, e ficou muito irritado e querendo sair dali de qualquer jeito, né, porque ali não era o lugar dele, mas na realidade no plano espiritual a gente vai para onde a gente identifica que às vezes tinha muito estudo, muito conhecimento, mas não tinha ainda, ele guardava dentro de si muito orgulho, muita inveja, muita vaidade, essas coisas que precisa ser trabalhado. E é isso que define quem nós somos, né? Essas são as nossas potencialidades divinas, nossas virtudes que nós vamos conquistando. O indivíduo pode saber mil coisas, viver a vida toda dentro da igreja, mas não desenvolve essas virtudes. A pessoa ainda é egoísta, vive muito para si, ele não preenche essas coisas que caracterizam o homem de bem.
Então ele ficou naquele desespero, ele lembrou da oração, fez uma oração, pedindo aos mentores, aos protetores espirituais que o auxiliassem a sair dali. Aí chegou o mentor e falou o seguinte: olha, aí esse lugar não tem jeito, porque aqui no céu não tem privilégios, aqui no plano espiritual. Mas você faz o seguinte: você haja no céu, no inferno, como se estivesse no céu. Se comporte aqui como se estivesse no céu. E você vai ver os resultados. E assim ele fez. A pessoa vinha, agredia, ele levava, ele não retrucava, a pessoa que estava em desespero, ele, ao invés de aprofundar, ele dava um conselho, ele dava um ombro amigo, ele ajudava as pessoas de tudo quanto é forma possível, como se estivesse no céu, como se fosse um homem de bem. Procurou agir como se fosse um homem de bem. E chegou uma hora que o chefe lá do inferno chamou ele e falou assim: olha, você não pode ficar mais aí não, pô. Você está descumprindo as regras. Quem está no inferno não pode ficar fazendo bem, querendo o bem dos outros, ajudando as pessoas. Quem está aqui para fazer mal. É para maldade, aqui é um lugar de maldade. Então você não pode ficar aqui, você vai lá para o céu. E aí ele conquistou o lugar do céu. Ou seja, vamos viver onde estivermos, fazendo nossa parte, fazendo bem. Vamos criar nosso céu. Vamos criar o nosso céu de acordo com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Então, daí fica falando que o mundo está perdido, que o mundo é isso, o mundo é materialista, que o mundo esquece de viver a sua vida, de criar o seu céu interno. Nós somos a única liberdade que nós temos, a liberdade de pensar, de tomar atitudes perante uma situação qualquer. Vai ser muito importante. E nós vamos aqui. Inferno é quando a nossa vida só tem sentido para nós. Nós vivemos só para nós. Quando o homem planta árvores sob cuja sombra sabe que nunca haverá de sentar-se, começou a entender o sentido da vida. Olha que interessante. Quando você faz alguma atitude, por exemplo, simples, plantar uma árvore, o seu de idade sabe que ela vai crescer, ele não vai usufruir daquela ação, mas planta pensando naqueles que vão usufruir. Ou seja, quando o homem vive para servir, para ajudar os outros, tem esse sentimento nobre de que nós todos somos parte de um grande todo. Ele só faz as coisas para ele, mas faz para todo. Esse entende o que é o sentido. Um dia, nas alfândegas da morte, irmão, toda bagagem, aquilo que não necessite ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria a tudo que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos justos. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Olha que coisa interessante. Aquilo que nós damos na economia divina é diferente da economia da terra. Na economia da terra, quando você dá, você fica sem. Na economia divina, quando você dá amor, você tem que gerar aquilo dentro de você. E você se sintoniza com a fonte divina de amor universal. E você recebe muito mais do que dá. Então, aquilo que nós damos, do que nós temos, nós recebemos muito mais, aquilo vai ser multiplicado em nós. É como se fosse a multiplicação dos pães. Parar a multiplicação do pão. Quanto mais você dava o pão, mais você ia aparecer o pão. Quando você tem esse desejo de partilhar tudo que é seu com o outro, você vai receber muito mais do que você doa. Então vamos procurar dar, não importa o que você sabe, ensina alguém o que você sabe. Não importa o que você tem, ajude alguém com o que você tem. Não importa o que você faça, faça pelos outros, faça só para você. Então, tome atitudes em função do todo, não só para o seu benefício, para os seus interesses, para a sua vontade. Isso é que vai nos dar sentido para a vida.
Isso, como falou ali, isso vai ser multiplicado em nós, como Jesus relata na multiplicação dos pães. Mas na multiplicação dos pães, o que Jesus nos pergunta? O que ele perguntou aos apóstolos? Qual é a pergunta-chave? O que tens para me dar? O que os apóstolos falaram quando eles precisavam de alimentar aquela multidão faminta? E Jesus lhe pergunta: o que temos para me dar? Ou seja, ele precisa do nosso auxílio, ele precisa do Deluca para dar a sopa, ele precisa que a gente faça uma pequena parte que ele vai multiplicar isso em nós. Então os discípulos falaram: nós temos 5 pães e 7 peixes, dele o que tem. Não importa se nós somos poliglota, nós somos muito instruídos, não importa se a nossa profissão é a profissão mais simples, não importa se você ainda está envolvido ainda com muitos vícios, muitas imperfeições, mas aquilo que você desenvolveu, ajude aquele mais necessitado. Ajude o mais necessitado. Ajude o outro. Se interesse pelo outro. Sei que você tem alguma coisa para dar. Faça pelo outro. Isso vai ser multiplicado em você como Jesus multiplicou os pães naquela história da multiplicação dos pães. Então, eu tinha alguma coisa para falar, mas a gente deixa para a próxima, né? Porque hoje, 9 horas, né? O horário. Só queria indicar a vocês esse livro, Em Busca do Sentido. É um livro do Dr. Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra judeu que foi condenado à morte, foi um dos prisioneiros dos alemães na Segunda Guerra Mundial, foi levado para o campo de concentração, já estava nas fileiras lá na câmara de gás, e ele começou a observar as pessoas que estavam ali, naquele quadro dramático, né, de esperando o momento dele, né, todo mundo sem comer, frio intenso. Já tinha perdido a mãe, o pai, o irmão, só tinha sobrevivido ele e a irmã. E ele então constatou o seguinte: as pessoas que sobreviviam eram pessoas que tinham sentido para a vida, que tinham um propósito para viver. No caso dele aqui, foram várias formas que davam propósito. Pode ser um neto, um avô que tinha um neto que ia formar, eu não preciso sair daqui porque eu tenho aquilo para fazer. Alguém que deixou o trabalho para fazer, eu preciso concluir o meu estudo, preciso concluir a minha tarefa que eu comecei. Então quem tinha esse ideal de viver, conseguia motivo para viver. E ele falava não só isso, mas o mais importante ainda, quem encontrava o sentido para a dor e o sofrimento, porque ali era uma dor e sofrimento atroz. Então quem via naquela dor e sofrimento uma forma dele se fortalecer naquilo, ele via um sentido que não era gratuito, até por crença religiosa, de alguma forma, essas pessoas se fortaleciam e conseguiam forças para reagir. Aqueles que se revoltavam, não aceitavam, não havia sentido para aquilo, são as pessoas que morriam. Então ele criou uma terapia chamada a terapia do sentido, que é a logoterapia. É a logoterapia. Ele falava isso aqui. Criou a logoterapia baseada no sentido e responsabilidade para viver. Os prisioneiros que sobreviveram tinham motivo para viver, encontrar um sentido maior no sofrimento. No campo de concentração, a única coisa que resta é a capacidade de escolher a atitude pessoal perante as circunstâncias. Essa é a última liberdade, aquilo que eu falei. Você pode, perante uma dificuldade, uma universidade que a vida lhe apresenta, uma doença qualquer, uma perda qualquer, uma demissão, alguma coisa assim, perda de emprego, você pode ter duas atitudes: ou você se revoltar, se sucumbir perante aquilo, se deprimir, ou você se encarar aquilo como uma contingência, como eu falei, com essa fé de que nada, nós não estamos aqui soltos, nós não estamos desamparados, nós estamos sendo conduzidos por um Pai maior. Então tudo tem o sentido de enfrentar aquilo com força daquilo, a capacidade que você tem. Dessa forma, então essa atitude de você reagir perante a situação é uma liberdade que ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Tudo é nosso. Então depende só de nós, ou nos sucumbirmos perante a dificuldade, ou crescermos com ela.
E a doutrina espírita nos traz essa visão libertadora, né? Nos dando essa compreensão do porquê das nossas dificuldades, do porquê das adversidades que vêm. Isso tudo é fruto das nossas imperfeições ainda. Isso vem para nos educar, para nos ensinar, não tem nada de castigo, não tem nada para nos prejudicar, mas no sentido de nos fazer pessoas melhores, e pessoas melhores vai dar sentido para a nossa vida. Quem tem por que viver suporta quase todo o como. Se eu sei que eu estou aqui vivendo como espírito, aí que vem a noção de, para a gente entender isso, precisamos de ter essa noção de reencarnação. Nós somos espíritos que viemos de várias reencarnações, um processo evolutivo, permanente, constante. Então a gente vai ver que nós estamos aqui para evoluir. Então qualquer situação que nos apresente é no sentido da nossa, para nos provocar, estimular, incitar em nós, nos mobilizar. E toda vez que nós ficamos parados, a natureza da vida vem nos espetar, nos instigar a se mexer, se mobilizar, para a gente poder evoluir. Então quem tem esse sentido de viver, esse sentido de evolução, suporta todo como viver, mesmo que tenha as suas dificuldades. Então eu vou ver se eu consigo então passar o filme. Eu queria passar nesse vídeo aqui. Dentre essas várias pessoas que a gente tem chance de conhecer, esses dias eu conheci um senhor pelo qual o rosto denotava com as rugas toda a experiência de vida que ele tinha. E olha, foi realmente um aprendizado. Eu parei para conversar com esse senhor numa praça e ele nunca tinha visto aquele senhor. E ele estava reclamando que tinha muito trabalho a fazer, muito trabalho, ele estava cansado. Mesmo naquela solidão dele, quietinho ali. Eu falei, mas muito trabalho, desculpa, o senhor me parece que já é aposentado, com todo respeito, o senhor já fez sua vida, já criou seus filhos, seus netos, deve ter até seus bisnetos, ele até concordou. Por que cansado? Ele falou, nossa, qual é o seu nome, rapazinho? Ele falou bem assim, eu falei, André, então escute com atenção, eu tenho 6 animais a cuidar todos os dias. 6 animais. Aí eu fiquei perplexo, falei animais, mas eu não estou vendo nenhum animal aqui. Não é isso. É o seguinte, eu tenho 2 falcões, 2 águias, 2 coelhos, uma serpente, um jumento e um leão. Aí eu pensei comigo, nossa, e será que ele está variando? Será que ele não está muito bem, esse senhor? Porque eu não estou vendo esse zoológico aqui. Ele falou, senta aí, eu vou te explicar. Os 2 falcões que eu tenho todo dia tenho o trabalho de domá-los são os meus olhos. Todos os dias esses olhos, eles olham para coisas que nem sempre são boas. Aí eu comecei a entender. As 2 águias são as minhas mãos, são as garras que nem sempre pegam coisas interessantes e coisas éticas. Os 2 coelhos são os meus pés, que nem sempre na agitação deles e ansiedade deles me levam a lugares interessantes e agradáveis. A mais difícil de todas, que é a serpente que fica atrás de uma jaula com 32 grades, sabe? 32 grades, exatamente. Essa serpente é a língua, que essa, quando machuca, não dá tempo de voltar atrás. Porque uma vez ela pica, o veneno dela se prolifera. E uma vez que você machuca pessoas, é complicado depois você pedir o perdão. Então você tem que domar também essa serpente. O jumento é o nosso corpo. Por quê? Porque nem sempre ele quer praticar exercício, quer fazer o que tem que ser feito para a saúde, ele é preguiçoso, ele é acomodado. E eu perguntei o leão. O leão principal também é o nosso coração. Esse coração muitas vezes vaidoso, orgulhoso e que guarda muito rancor, ele deve ser realmente domado e dominado todos os dias. Eu olhei para o fundo do olho daquele senhor e eu entendi naquele momento que todos nós temos 6 animais e quais deles talvez você não está dando atenção de cuidar, porque falcão, águia, coelho, a serpente, o jumento e o leão, está tudo aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Interessante isso, para a gente começar a refletir se a gente está sendo uma boa pessoa e se a gente está multiplicando isso com as outras. Pois é, valeu a pena. Então, gente, tem um trabalho de casa
gente, né? Combinar esses 6 animais que nós temos dentro de nós, né? E com isso a gente vai tentar deixar que o nosso ser divino, né, se transpareça, se evidencie, né, se mostre com toda a sua pureza, não encobrindo ele com as nossas imperfeições. O problema todo é isso, nossas imperfeições dificultam que o nosso ser se manifeste com toda a sua luz, com todo o seu amor. É isso que vai dar sentido à nossa vida. Quando nós deixarmos de viver só em função do ego e vivemos em função de identificar com esse ser divino, que nós somos, nos identificando com o divino que tem o outro. E com isso a gente vai ter uma vida plena, uma vida cheia, preenchida com amor que vai nos alimentar e vai nós não vamos cair nesse vazio existencial. Nossa vida vai ficar sempre tendo um sentido maior, que é o amor, que é a vida em coletividade, fraternidade e universal. Então, esse é o recado de hoje. E a gente espera ter contribuído um pouquinho para deixar uma sementinha aqui para vocês, que eu vou levar comigo também para me exercitar aí nesses animais que precisam ser domados da gente. Muito obrigado, boa noite a todos.